Graça e paz, irmão, irmã, nessa manhã bonita de 12 de junho de 2020. Cá estamos, eu sou o Marco, da Daísa. Eu sou a Daísa do Marco. Estamos aqui para partilhar um pouquinho com você sobre a reflexão curta sobre esse dia que, na verdade, um dia acertado pela sociedade, pelo mercado, mas que a gente queria aproveitar e não deixar passar em branco, irmão e irmã. Por isso a gente, nessa manhã, quer partilhar contigo um trecho da palavra do Senhor e refletirmos um pouquinho sobre os namorados, as famílias, o jardim, a convivência. E para isso eu te convido a ir na tua casa, no lugar onde você está, abrir comigo o texto que está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 8. É um texto bem curto, Gênesis 2, 8, que diz mais ou menos assim que o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden. E ali ele colocou o ser humano. Versículo 9, interessante, que fala que naquele jardim nascia todo tipo de árvore. Algumas versões da Bíblia, elas dizem que árvores bonitas, agradáveis aos olhos, mas também tinha a árvore lá no meio, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero chamar a tua atenção que aqui o que o Senhor fez foi um jardim e ali ele colocou o ser humano. Irmão e irmã, muitas vezes a gente, quando passa por um texto como esse, a gente passa batido e faz uma leitura, às vezes, muito superficial. Mas eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas sobre esse texto. A primeira delas, o Senhor criou todas aquelas árvores, aqueles seres no jardim. Assim como você deve ter visto no vídeo agora, quando fizemos a abertura, nesse lugar onde nós estamos ouvindo pássaros, nós estamos ouvindo muitos pássaros, nós estamos vendo muitas árvores, espécies diferentes de árvores, muitos insetos polinizando, pousando aqui, tem muita coisa aqui ao nosso redor. A gente precisa entender que todos eles foram criação de Deus, assim como eu e Daísa que estamos aqui, assim como a Estela que está aí atrás da câmera nos ajudando. Irmão e irmã, o Senhor, Ele fez todas aquelas coisas, todos aqueles seres. Ele criou tudo. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que, por conta disso, ele ter criado todas essas coisas, aquele jardim ele era também um espaço de convivência. Todos conviviam, todos tinham os seus papéis, todos tinham aquilo que cada um precisava fazer, todos tinham uma função. E chamo a tua atenção para o último versículo. É interessante que o texto ele não deixa passar a existência de dois tipos de árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um pouquinho depois, no capítulo 3, você vai ver que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela gerou alguns problemas, né? E aí eu não vou falar sobre isso, mas eu quero que você, se puder, leia depois o capítulo 3 desse mesmo livro de Gênesis. Irmão e irmã, nós estamos falando sobre o Dia dos Namorados e eu quero comparar a tua convivência com o teu cônjuge tal qual a convivência daqueles seres no jardim. Irmão, eu não posso abrir mão de entender que o meu cônjuge
que a minha namorada, o seu namorado, eles também foram criações do Senhor. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua história familiar, cada um tem a sua trajetória de vida, cada um tem o seu traço de personalidade, cada um tem moldado o seu caráter, cada um tem o seu cada um. É muito curioso, irmãos e irmãs, que muitas vezes a gente quer mudar o jeito do outro quando nós viemos dessa maneira. Então é muito curioso também que quando a gente é namorado, a gente ouve a mulher dizer: eu vou consertar ele, eu vou deixar ele no jeitinho, eu dou um jeito nele. Muitas vezes nós homens, a gente dá aquele sorriso e dizemos: vamos ver. Todos nós viemos de um jeito. E a gente precisa aprender, tal qual num jardim. A gente precisa aprender a conviver. Muitas vezes, a incompreensão, ela gera problemas na convivência. Porque eu preciso compreender o outro. Eu preciso saber de onde ele veio, por que ele age daquela maneira. Enfim, quando nós somos namorados, irmãos e irmãs, a gente vai aprendendo essas coisas do outro. A gente vai convivendo, vai vendo o que ela tem, o que ele tem. E namoro é para isso. Namoro é justamente para a gente poder aprender a conviver. Porque, dependendo de como seja, você vai avaliar. E vale a pena, não vale a pena? Será que eu suporto? Namoro é para essas coisas. Mas sobre conviver, a gente precisa entender que a convivência, ela gera um certo tipo de cuidado diário. Ainda há pouco nós vimos pelas imagens aqui ao redor, tudo bem cuidado, tudo bem trabalhado, tudo regado. Deus cuida, sim, Deus cuida. Mas isso também é trato diário nosso. Nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações conjugais, na nossa relação de casal, nós precisamos aprender a ter esse cuidado no cultivo. Irmão e irmã, é como um jardim. Nós precisamos cuidar do nosso jardim todos os dias. Lembra? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 2, diz que há tempo para as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. E isso, de alguma maneira, nos indica o cuidado diário que a gente precisa ter com as coisas. Às vezes nós plantamos coisas que não deveriam ser plantadas. E quando nós plantamos coisas que não deveriam ser plantadas naquele jardim, a gente vai acabar colhendo coisas que a gente não gostaria. Mas veja, plantar é opcional. Eu posso escolher o que eu vou plantar. Mas eu não posso escolher o que eu vou colher depois do que eu plantei. Então, se eu plantei algo naquele jardim que eu não queria que nascesse, então eu não deveria ter plantado. Irmãos e irmãs, muitas vezes na nossa relação conjugal é mais ou menos assim. Nós não cuidamos do nosso jardim, então algumas espécies que a gente não desejaria que estivessem ali no jardim, elas começam a crescer e vão, de certa maneira, dando um aspecto de abandono, dando uma imagem de desleixo ao jardim. Nas nossas relações conjugais, na nossa relação como namorados, que a gente nunca deixaria, nunca deve deixar de ser, a gente precisa, tal qual um jardim, regar o jardim, cuidar do jardim todos os dias. Imagine, se eu e você, depois que, por exemplo, casarmos, a gente achar que não precisamos mais cuidar do cônjuge, não precisamos mais dar os mesmos galanteios, que a gente não precisa mais cuidar.
como é que vai ficar o seu jardim? Se nós dia a dia começarmos a nos bater, a indicar que você é o culpado, que você é isso, que você é aquilo, como é que vai ficar o jardim? Não, irmãos. É muito melhor cuidarmos do jardim todos os dias, porque é esse cuidado diário que vai fazer com que o jardim ele esteja sempre viçoso, bonito, agradável. E é por isso que quando a gente vê aqui ao nosso redor, as aves estão aqui, os insetos estão aqui, tem gente polinizando, tem muita natureza, está muito bonito, tem vida, porque alguém está cuidando. No nosso dia a dia, irmão, irmã, nós precisamos ter esse cuidado no cultivo, como um jardim. Precisamos cuidar todos os dias. É interessante que essa dimensão do dia a dia, do todos os dias, é a mesma dimensão que Jesus, lá no Pai Nosso, ele diz, quando ele fala, o pão cotidiano dá-nos hoje, ou o pão de cada dia dai-nos hoje, ou o pão dá-nos de dia em dia. Irmãos, é uma oração que ele diz, todos os dias a gente precisa fazer. E nessa oração existe um trecho que eu e você, como casal, como namorado, namorada, marido, esposa, nós precisamos exercitar. É o trecho, perdoa as minhas dívidas, da mesma maneira como tenho perdoado a quem me tem ofendido, os meus devedores. Querido, o perdão faz parte do cuidado diário desse jardim. Se eu e você não cuidarmos na dimensão do perdão, ao invés de termos um jardim regado, um jardim bonito e viçoso, o que nós vamos ter é uma verdadeira praça de guerra. A gente não pode fazer das nossas casas uma praça de guerra. Por isso, eu recomendo muito fortemente, exercite o perdão na tua relação como cônjuge, como marido, como mulher, como esposa. E eu chamo muito a tua atenção, principalmente aos homens. E eu falo como homem. Irmão e irmã, aquela palavra de Efésios 5, 25, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Irmão, muitas vezes, nos nossos dias atuais, nós temos percebido uma certa paternidade desleixada, um certo desmazelo para com a nossa posição, a nossa figura de homem. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em satisfazer aquilo que nós desejamos, que nós queremos. Nesse dia dos namorados, eu quero te lembrar, marido, namorado, que se você escolheu andar com essa pessoa que você está aí junto, você decidiu amá-la. Não foi somente uma escolha por sentimento, porque o sentimento no início é bonito, tem toda aquela química, enfim. Mas depois, à medida que a relação ela vai amadurecendo, não é tudo por sentimento, mas é tudo, ou boa parte, é por decisão, é por escolha. Eu escolho amar. A minha opção é por perdoar. O meu desejo eu aponto para abrir mão do meu desejo. Muitas vezes, irmãos e irmãs, e aí eu me dirijo realmente aos irmãos, muitas vezes, irmãos, ouvir a esposa, desejar o que ela deseja, perguntar a ela o que ela precisa,
ajudá-la nas tarefas, enfim, partilhar os papéis faz parte da manutenção desse jardim. Por isso, e aqui eu concluo com você. Nesse Dia dos Namorados, faça da tua relação um jardim para que não somente vocês convivam harmoniosamente, mas as pessoas que estão ao teu redor, ao redor de vocês, desejem estar com vocês. Elas queiram partilhar com vocês os momentos de alegria. Porque se o teu jardim for bonito, regado e bem cuidado, certamente ele vai servir de alimento, de aconchego, de beleza e de inspiração para muitas e muitas vidas que convivem com você. Que o Senhor te abençoe nessa data e fique aí com um vídeo que a gente preparou. Muito obrigado, Felipe Everest, com muito cuidado, com muito zelo, preparou esse vídeo para você. E um grande abraço a todos vocês que mandaram as fotos para nós, atenderam ao nosso apelo. E por fim, é você que de alguma maneira não faz parte da nossa comunidade de fé, mas nos encontrou, seja pelo YouTube, pelo Facebook, seja por algum outro link no WhatsApp. O que nós desejamos é que a tua vida ela seja tal qual um jardim regado, cuidado, e que o Senhor, Ele te ilumine naquilo que é necessário você aprender. Que o Senhor te abençoe. Uhum.